E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como entender os movimentos do gráfico, saber trabalhar suporte e resistência, tendência da melhor maneira possível. Então você que já está chegando aqui, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like para você não perder nada do que acontece aqui no gráfico. Vamos abrir o primeiro ativo aqui, hoje estamos em OTC, o mercado está fechado. Ó, o primeiro ativo que aparece hoje é o USD, Euro-USD, né? Ó, pelo movimento gráfico que ele está fazendo aqui, pessoal, não tem como eu pensar em outro movimento a não ser venda, tá? Eu vou ter que entrar com mais duas taxas aqui, ó. Não tem outro pensamento a não ser venda, tá? Preço, ó. Preço sai de região. Deixa eu até entrar com mais uma taxa, entrar com o meu stop, ó. Preço sai de uma região de topo, faz topo mais baixo, faz rompimento de suporte e ele busca o quê? A formação de uma nova região de fundo. Onde eu tenho uma nova formação de região de fundo, ó, nova formação de região de fundo, ele está longe. Depois dessa região, onde ele tem outra? Ele tem outra aqui. E depois onde ele tem outra? Ele tem outra aqui, ó. Tá lá, pessoal. Simples, 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 simples. Trabalhando tendência, ó. Gráfico. Vamos lá? Para você entender de uma vez por todas, ó. Gráfico deixa resistência. Gráfico deixa resistência. Gráfico deixa suporte. O que aconteceu com esse suporte? Foi rompido, se tornou resistência. Aí o gráfico deixa um suporte aqui embaixo. Olha a distância, olha o movimento, olha a força técnica, olha o fluxo. Olha a diferença do fluxo dessa movimentação de alta e olha o fluxo aqui e olha o fluxo aqui, pessoal. Candles fortes, candles com corpo de baixa, com força de baixa. Buscando o que? Regiões de suporte. Então temos aqui ó, um suporte, temos um suporte e temos um suporte. Se esse suporte tiver a liquidez necessária, o preço vai buscar esses pontos. Porém, pessoal, não é o que parece, né? Então o gráfico sai ó, do ponto A. Esse ponto B não tem liquidez suficiente, então nós temos um primeira parcial, vamos assim dizer aqui, e segunda parcial aqui. Então, quando eu vejo um movimento técnico como esse, ó, acelerado, com força, com fluxo de movimento de queda, ó, olha isso. Olha a força desse movimento. Não tem como eu pensar, ah, não, eu vou fazer compras porque aqui é região de compra. Não é, pessoal. Olha a movimentação de queda do gráfico, tá? Olha a onda. A onda faz uma mitigação com muito pouca força de alta e já vem destinando a sua força, jogando o preço para baixo. O que eu tive que fazer? Entrar com o valor total que eu entro quando assim necessário. Então ele já tinha ó, rompido regiões aqui em cima importantes. Tecnicamente ele pode vir buscar o que? Este fundo aqui, o maior fundo aqui de 100%. Tá? Porque esses outros fundos aqui ó, são fundos intermediários que fazem com que o gráfico possa vir buscar esse preço. Mas não está tão claro assim. Não está tão claro assim. Conseguiu entender? Simples, né? Primeira entrada, movimento acontecendo, primeira movimentação técnica, entradinha aqui, ó, perfeita. Isso, pessoal, esse movimento acontece todos os dias no gráfico. Dá uma olhada, ó. Continua rompendo onde ele veio buscar neste suporte aqui. Eu ainda acredito que ele venha nesse suporte aqui, mas não é agora também que o movimento vai fazer isso. O movimento vai fazer um respiro, vai fazer uma movimentação de correção, pode ser que ele retorne até uma região mais alta, fique mais caro para ser vendido, para que depois de venda ele venha buscar realmente a liquidez. Ou quiçá ele venha buscar liquidez até em cima, para depois fazer a queda. Cadu, como é que eu sei que ele vai fazer tudo isso? Acompanhando o preço, pessoal.
O preço está dentro desse contexto. Qual que é o contexto que nós vimos agora? Um contexto de venda, não é? Um contexto de venda. Ah, Cadu, mas o gráfico ainda já está próximo de uma demanda, correto? Correto, perfeito. Quem olhou isso falou assim, ó, está perto de uma demanda, perfeito. Só que ainda a força de venda, pessoal. Ele ainda não terminou o seu movimento, porque a máxima da região, ó, ela se localiza aqui, a máxima da região, assim como a máxima da região é ali, ó. E o preço também não chegou a encostar. Pode ser que a máxima da região chegue aqui também e o preço não chegue a encostar e volte aqui nesse 50% do movimento. Mas isso são conjecturas, as conjecturas a gente pode fazer, a gente só vai ter um entendimento clássico mesmo acompanhando o preço até chegar na região, tá bom? Por isso que eu deixo para vocês aqui, ó, quem é novo no canal, eu deixo um e-book inteiramente grátis, ó, sobre padrões de velas. Eu falo sobre 16 padrões aqui que todo trader tem que saber, são 36 páginas de estudos, então você pode baixar inteiramente grátis para você estudar sobre padrões de velas. Para baixar é simples, abaixo de cada vídeo aula, que inclusive da aula de hoje, você vai ver o link lá do canal do Telegram, e no canal do Telegram ao entrar é só fazer download, tá? Você encontra aqui também o link do meu WhatsApp, o link do meu Instagram, o link de acesso a compra, né, aquisição do treinamento, assim como aqui, ó, na descrição do meu canal você vai encontrar também todos os links necessários, tá bom? Aqui é o meu Instagram, eu gosto de mostrar para vocês, ó, o Instagram, Cadu Rinaldi, aqui tem resultados de alunos, ó, os tiers, só resultados de alunos aqui, ainda com 60% para aquisição, link para fazer aquisição, stores, que eu posto todos os dias, e a The Hunter aqui, ó, que eu posto os resultados dos alunos, para você ficar a par e acompanhar o que tem acontecido, tá bom? Tranquilo? Recado dado, ó, inclusive aqui, ó, aqui é o canal do Telegram, tá, pessoal? Aqui, ó, mensagem fixada que você vai clicar e vai abrir os links, que são 2 links, porque são 2 formas de você fazer o download, você escolhe qual das 2 formas você quer fazer o download, e você faz o download para o seu computador, simples assim. Ou seu tablet, ou seu celular. Aqui dentro você vê resultados de alunos, assim como as aulas que eu subo todos os dias. Ó. A aula que eu subi ontem, eu ainda tenho que postar um monte de resultados de alunos aqui que eu não postei hoje. Aqui é o Cleiton fazendo 7-0, altamente lucrativo. Meus parabéns, Cleiton. E ele vai narrando aqui tudo que ele fez. Aqui é o Everaldo também, ó, batendo meta, altamente lucrativo. Melquisedeque aqui, batendo meta. Francis aqui, ó, batendo meta, César batendo meta, o Rodrigo aqui bateu meta, aqui resultado já de sexta-feira, Eduardo aqui, ó, 2 meses de treinamento, ó, estudando e tá lá batendo meta, sequência linda, Thiago aqui também batendo meta, altamente lucrativo, Alex também batendo meta, ó, Alex utilizando a ferramenta Hunter, a ferramenta Hunter que eu ensino lá no módulo 13, você queira fazer aquisição também é só entrar em contato comigo, te passo as custas, como funciona e tudo mais, tá bom? O Alex aqui batendo meta, né, e assim por diante, como o Marcos, ó, como o Helder, os alunos aqui, Felipe, batendo meta e mostrando para você que é possível, basta você querer saber também, aprender e dominar os gráficos. Bom, vamos dar uma olhada no mesmo ativo aqui, ó, EURUSD, o preço está voltando na região. Ó, o preço está voltando na região, ó. O que está acontecendo agora? Você percebeu que o preço começou a ficar caro de novo? O preço começou a ficar caro. Da mesma forma como o preço veio aqui, ó, com fluxo vendido, 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 agora o preço chegou aqui, ó, tá ficando comprado, tá ficando caro. Será que tem possibilidade de venda nessa região aqui, ó? Será que vai abrir uma possibilidade de venda nessa região aqui? Ó, entrou força. Olha, entrou pressão. Será que tem uma venda nessa região aqui? Sendo que saiu de um fundo o preço? Olha que força que entrou aqui. Existe a possibilidade, pessoal. Existe a possibilidade ali. Ó, o fluxo. Não deu nem tempo de eu pensar em vender. A força foi tão grande que o preço começou a jogar para baixo. Então, você percebe que o que aconteceu para ser uma venda novamente? Você percebeu que foi esperado o preço ficar caro? O preço ele teve que ficar caro de novo para ser vendido.
e agora o preço está sendo vendido. Agora o preço está retornando. Agora o preço está vindo aqui fazer movimento. Só que da mesma forma como o preço ficou caro para ser vendido, ele está vindo numa região de suporte e o preço começa a ficar aqui, ó, barato para ser comprado. Percebeu a dinâmica da movimentação do preço? Como é que o gráfico trabalha? Então, dentro dessa contextualização, onde você vai entendendo as movimentações gráficas, vão surgindo as oportunidades de você comprar em um suporte, vender numa resistência e assim por diante. Onde você vai fazendo o quê? Você vai fazendo, tendo aquele entendimento lógico do movimento. Entendendo qual é a melhor região de entrada, entendendo o seu melhor ponto de entrada, entendendo a melhor oportunidade de entrada para você fazer uma compra ou fazer uma venda na região, tá? Confesso a você agora que eu perdi essa oportunidade de venda. Eu fiquei conversando, né, olhando o gráfico. Aqui, ó, era um pensamento de venda para que o preço viesse buscar pelo menos essa região. Só que essa região, ó, ela é fechada por corpo e fechada por pavio. Então, agora essa região ela pode ser comprada aqui também? Pode ser comprada. E onde vai ser a compra na região? A compra não vai ser na região quando tiver um padrão de vela aqui que me deu a oportunidade dizendo assim, olha, o preço não vai continuar caindo mais, dá para fazer compra agora. E aí você compra, como agora. Comprei agora, tá? Comprei agora. Por que que eu comprei agora? Porque esse preço aqui, ó, não rompeu a mínima do candle anterior. Simples assim, numa região de demanda. Pegou? Pegou a oportunidade? Ali é uma região também, pessoal, que tem volatilidade. É uma região que tem briga de força. Você viu que os candles estão chegando ali, deixando bastante pavio. E não só aqui, ó. Aqui no passado também, ó. Pavio na região. Ou seja, tá tendo uma briga ali de espaço. Por que que eu fiz a venda? Porque que o candle anterior não chegou a romper a mínima, ó. E agora ele tá querendo romper a mínima? Vamos lá ver. Vamos ver, se tiver oportunidade eu compro de novo. Se ele acabar rompendo, ó, tá vindo buscar preço. Se ele não retornar, eu compro novamente ali, pessoal, tá bom? Tomo loss, né? Opa, será que vai dar loss? Ó, vou tomar loss. Fiquei no 0 a 0, pessoal. Fiquei no 0 a 0, mas o que eu vou fazer agora? Vou comprar. Vou comprar. Fiquei no 0 a 0, ó. Por que que eu fiquei no 0 a 0? Lembra que eu falei para você que eu entrei no fechamento do candle que não rompeu a mínima do candle anterior? E que lá foi meu gatilho de entrada, tá? Meu gatilho de entrada. Fechou um doji. Mais uma vez um padrão novamente. Tá uma briga ali de rompimento ou não? Tá uma briga. O que o Cadu vai fazer? Eu vou insistir numa compra. Por quê? Porque eu vejo que a força da queda parou ali, pessoal. Como que eu vejo isso? Através do contexto, através da força da região, através dos candles que se formam ali. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Então, quando alguém pergunta assim para mim, qual o melhor gatilho de entrada numa região? O melhor gatilho de entrada numa região é você entender o contexto, tá lá, pessoal. É você entender o contexto dentro daquele fechamento de suporte e resistência para você tomar uma decisão. Então, olha aqui, ó. Quando eu fiz a venda nessa região aqui, o que que eu fiz aqui? Eu fiz uma operação de tendência. Correto? Correto. Por quê? A minha resistência está aqui em cima, o meu suporte nem existe aqui embaixo, eu só tenho venda. Eu só tenho venda. Eu vou fazer o que? Venda. Ó, venda. Ele já passou esse suporte também, venda. Tá? O gráfico está claro sobre isso. É o contexto. Então, qual o gatilho de entrada num gráfico como esse? Seguir a tendência, tá? Então, se você perguntar assim, eu queria entender sobre o gatilho de entrada, né? Onde é o melhor ponto de gatilho de entrada? Onde é o melhor ponto para eu ver um gatilho de entrada, né? Ou o melhor ponto para eu fazer minha entrada? Pessoal, não é uma regra definida. O que é definido é o seguinte: existe um contexto de movimentação do gráfico, existe uma causa jogando o movimento para baixo, a ação do preço na região está fazendo com que haja padrões de vela e volume financeiro para que haja uma venda, então tem possibilidade de venda. O gatilho de entrada está aí.
Qual que é o gatilho de entrada? O conjunto desses contextos, né? O conjunto dos setores. É a causa do movimento, a ação do preço, a tendência, a região ali de suporte e resistência e o volume financeiro. Esses 5 pontos, pessoal, 5 pontos aí, ó. Esses 5 pontos fazem com que haja um gatilho de entrada. Então, como é que eu vou definir meu gatilho de entrada? Pela causa do movimento, pela ação do preço, pela região de suporte e resistência, pela tendência, pelo padrão de vela, tá? Ali você vai fazer essa entrada baseado nisso. Tanto é, ó, que eu fiz a minha venda aqui. Perfeito? Perfeito. Fiz a minha venda ali, bonitão, às 7h02 da manhã. Perfeito. O que aconteceu? Eu continuei seguindo o gráfico. Quando eu percebo que o gráfico vai falhar o movimento, ó, ele faz uma correção, vem buscar a região que foi rompida, faz o famoso movimento aqui de seguir tendência, que eu ensino. Eu deveria ter entrado no fechamento deste candle e foi mais um gatilho de entrada aqui para mim. Mais um gatilho de entrada. O que aconteceu? Eu perdi esse gatilho de entrada. Pois bem, ótimo. O que aconteceu? Surgiu um novo gatilho de entrada. Qual o gatilho de entrada? Como eu tenho um fundo nessa região e a tendência perdeu força, eu tenho fechamento aqui, ó, com corpo e tenho fechamento com pavio. Então, se eu tiver padrão de vela que está encaixado na região de suporte e resistência, no caso suporte, que está em conformidade com a tendência que está perdendo força, que está ligado à ação do preço, que está ligado dentro da causa do movimento. Se eu tiver um padrão aqui que possa me mostrar uma compra, eu vou comprar. E o que acontece? Tem um padrão. O candle que surgiu não rompe a mínima do candle anterior. Pronto, mostrou uma oportunidade ali, um padrão. O que eu faço? Compra na região. O que acontece? Fico no 0 a 0, porque como eu estou em binária, na mesma taxa que eu comprei, ela fechou. Se eu tivesse operando digital, é uma coisa que muita gente pergunta, pessoal. Se eu tivesse operando a digital aqui, eu teria tomado o loss, porque na digital 0 a 0 a gente perde, tá? Por isso que eu opero binária. Ah, o payout é menor? Mas eu prefiro, tá? As possibilidades são maiores. Então, tomei o loss. Pronto, tomei o loss. Mas o que aconteceu? Olha o doji, pessoal. O famoso doji. Então, quando eu esperava que nessa região fosse fechar, não romper região, além de não romper região, entra o doji. Ou seja, aquele candle de decisão, que ao mesmo tempo ele pode ser um candle de reversão, né? Um padrão de reversão na região. Tendo padrão de reversão na região, numa região que é um suporte, pronto, tá lá. Eu já sei que eu posso fazer uma compra com o pensamento da vinda até essa região aqui, ó, que se torna 100% desse pequeno canal, 100% deste canal. E eu tenho aqui, ó, 50% deste movimento, tanto é que o preço até fez uma correçãozinha aqui. E o que eu faço no próximo movimento? Após fechamento de doji, ó, eu faço uma compra na região. Simples, né, pessoal? Simples, né? Só com contexto gráfico. Só entendendo o contexto gráfico. Só fazendo o quê? Estudando cada detalhe do gráfico. É claro que às vezes eu falo assim, você fala, eu sei que você está pensando assim, nossa, o Cadu fala que é simples, que é normal, mas eu não enxergo nada disso. Isso, pessoal, você só vai conseguir entender quando você começar a se aprofundar, quando você estudar a fundo mesmo, você realmente entender o que é uma análise gráfica. Porque o que eu mais vejo, muita gente que vem pedir ajuda para aprender, aquele oba-oba, sabe? O trader oba-oba. Faz tempo que eu não falo isso, né? Trader oba-oba. O que é o trader oba-oba? Que ele vai com os outros, tá? Ele não tem um fundamento formado através dos estudos, ele não tem uma condição técnica, um conhecimento técnico plausível para ele ir lá e fazer o que tem que ser feito no gráfico. Ele sempre depende da muleta de alguém. Ou ele quer uma sala de sinais que só leva ele ao fracasso, mas ele está lá, ou ele, sei lá, sabe? Você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? É aquela pessoa que ela não se firma em nada, usa estratégia ABC, estratégia WZH, estratégia de Marte, estratégia da Lua, estratégia não sei do que, e não sai do lugar, pessoal, não sai do lugar.
porque ele não entendeu ainda que ele precisa raciocinar o gráfico. A maioria dos traders iniciantes tem esse mesmo erro. Eu passei aqui os 5 pontos para você ter um gatilho de entrada numa região. O que acontece com o trader iniciante? Ele acha que o gráfico é um bolo pronto, é uma receita pronta. É uma receita pronta. Os ingredientes você precisa saber para fazer. Só que se você não tiver a mão para saber como fazer o bolo chegar no ponto certo, o bolo desanda, não é assim? Vocês que gostam de fazer bolo aí, eu não sou muito bom de fazer bolo. Pega uma boleira e dá os ingredientes para ela e dá para mim que você vai ver que o bolo da pessoa vai ficar totalmente diferente. Isso é que se o meu bolo crescer, né? Aí você fala assim, mas como isso? Ah, mas porque ela conhece as técnicas, ela sabe os detalhes, ela conhece a fundo, ela sabe como fazer. Você entendeu? É isso que é a técnica. É você ter a maturidade perfeita para você olhar no gráfico exatamente aqueles detalhes que você precisa para fazer acontecer. E é isso um treinamento que eu ensino a você. Ensino todos esses detalhes técnicos, esses detalhes que acontecem através do pensamento e raciocínio gráfico, através de cada movimento onde você vai entender o contexto gráfico, você entende a causa do movimento, você entende exatamente a ação do preço dentro de como as tendências estão trabalhando, a região de suporte e resistência para você aplicar o padrão de vela bem feito junto ali com o volume financeiro. Ah, Cadu, aqui eu não tenho o indicador do volume financeiro, como é que eu sei? Através do gráfico, através dos candles, através do movimento, você sabe o volume financeiro. Não é necessário você estar ali com o indicador. Se ele tiver, melhor ainda. Mas como é OTC, não tem, né? Não tem como termos o indicador. Então você entendeu, pessoal? Por isso que eu costumo dizer que às vezes o trader iniciante é um trader oba-oba. Porque ele fica pescando um monte de coisa, fica pegando um monte de coisa de um monte de gente que não ensina nada, não leva você a lugar nenhum, junta tudo aquilo e fica pior ainda, porque aí que ele não entende nada mesmo, vai fazendo de qualquer jeito. Tá? O gráfico não é assim. O gráfico ele precisa ser estudado num passo a passo, ter um começo, um meio e um fim de qualquer análise, de qualquer forma de estudos, você tem o início, o meio e o fim. Estudando de forma certa, de forma correta, com todos os detalhes gráficos, tá? Hoje, por exemplo, nós fizemos entradas de tendência, nessa primeira oportunidade, depois fiz entradas aqui de suporte, no suporte, e fiz mais uma entrada no suporte, né? 3 oportunidades, 4-0, uma com mão cheia aí, de 4 taxas, uma com uma taxa só fazendo 5-0, literalmente, com uma ficou no 0-0, tá bom? Hoje falamos sobre gatilho, né? Então, hoje você pode escrever aí gatilho de entrada. Hoje você pode escrever aí nos comentários, após a aula, que o nosso assunto foi gatilho de entrada. Assim eu saberei que você está acompanhando, que você está aqui comigo e está fazendo valer eu trazer conteúdo todo fim de semana. Ontem eu trouxe conteúdo aqui em OTC, hoje estou trazendo conteúdo em OTC e você vai ver que operar OTC e operar o mercado aberto é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você não tem resultados em OTC, é porque na verdade ainda você não entendeu como é o conceito gráfico, como se estuda o gráfico ou como se aplica no gráfico. Mas você tem a oportunidade de aprender comigo. Os links estão aí abaixo na descrição do vídeo, no meu canal, nos comentários. Será muito bem-vindo você. Aqui se estuda de verdade. Comigo tem suporte de verdade. E você é capaz de ser como esses alunos que eu postei aí. Também ter os seus resultados, seguir o seu caminho, buscando os seus sonhos. Tá bom, pessoal? Você também que quer fazer acesso ao indicador, que chegou lá no módulo 13, é só entrar em contato comigo que eu te passo certinho como que funciona, tá bom? Um beijo no coração, um forte abraço, uma ótima semana que se inicia e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!